Oi, voltamos e hoje a gente vai falar de Daniel, capítulo 10, versículo 12, e usa a versão CF, que diz assim: Então me disse, era um anjo falando com Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Gente, eu adorei esse versículo, não sei vocês. Ele é bem claro, tipo, parece óbvio, mas também não é tanto assim, né? Ó, porque, olha, ele apareceu pra Daniel de uma maneira bem diferente. Tipo, ele dá mais características para Daniel no versículo. Deixa eu ver aqui. No versículo. No capítulo 10, versículo 5 ao 7, aparece que só ele viu o anjo. Tipo assim, ele tava andando com os homens pra resolver alguma treta. Provavelmente, eu não me lembro. Eu vi isso aqui há um tempo. E diz assim no capítulo 7, só eu, no versículo 7, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Tipo assim, apesar de Daniel estar com medo, ele ter visto aquele negócio tão estranho, deixa eu te mostrar. O corpo dele era como berílio. Berílio, eu procurei, é tipo alumínio. Uma maneira de um negócio de ferro, algo meio que em forma de cone. E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Pô, imagina, deve ter sido bizarro aquilo, ele ter visto algo parecido, semelhante a isso. E apesar de tudo, ele não se escondeu. Só ele viu, e mesmo assim, os outros que nem viram, fugiram, sabe? Esconderam-se. E ele ficou ali pra ver, sabe? Pra ouvir. E quando ele falou assim, ó, o anjo falou, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicasses o seu coração a compreender, então, desde o primeiro dia, creio que ele estivesse falando ou do jejum, ou da sua vida mesmo, porque Daniel desde sempre foi um cara muito temente a Deus, antes mesmo de ter sido colocado na cova do leão. Por conta disso mesmo, porque ele, pra quem não sabe, Daniel foi posto numa cova de leão por dias e ficou em jejum e oração na cova com leões por conta de ele ter negado participar de ficar sem orar pro nosso Deus por causa do rei. Quem fosse fazer isso seria morto. Só que o rei gostava muito dele. Então, em vez de matá-lo, ele jogou numa cova do leão. Só que não adiantou, porque anjos protegeram e acalmaram aqueles leões com quem ele estava sendo posto perto para proteger o seu servo, né? Aquele que tem tanto amor e devoção para ele, protegeu, mandou anjos, e esses anjos alimentaram ele e alimentaram os leões para não ficarem com fome e atacarem. Então, tipo, independente da situação, ele cuidou do seu servo, entende? Foi mal. Então agora vamos lá. Vamos focar nesse capítulo, esse versículo aqui que eu falei, são... Ai, gente, eu me distraí. Então, assim, desde o primeiro dia em que ele aplicou o seu coração a compreender e humilhar-se perante o teu Deus. Assim, a compreender, ou seja, procurar conhecer mais da palavra dele, porque só se conhece uma pessoa pelas suas atitudes. Ah, mas eu vi, a pessoa me falou. Você não conhece, você ouviu falar. Mas você só conhece quando você ouve da palavra, que a palavra de Deus é aonde ele fala com a gente. Eu já falei isso com vocês, hein? A palavra de Deus é onde ele fala com a gente. E a gente fala com ele quando a gente ora, né? Então, quando ele procurou mais conhecer, descobrir, teve essa sede, porque a gente ganhou uma gotinha
primeiro contato com Jesus é uma gotinha. Depois a gente vai querer o poço inteiro, a gente vai querer se transbordar e se encher e se afogar naquilo. E aí ele teve essa sede, ficou procurando, desde o primeiro dia que ele fez isso, e quando ele começou a se humilhar perante seu Deus, se reconheceu pequeno diante da grandeza de Deus, pois eis que somos pequenos e nada perante Deus. Porém, ele nos ama como se fôssemos grandes, né? Isso é muito bonito. Aí ele falou assim, ó, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, porque também tem gente que fala de qualquer jeito com Deus, né? Sabe? Não tem respeito, não tem temor, não tem, sabe? Aí fala de qualquer jeito, entende de qualquer maneira, entende do seu jeito. E aplica de qualquer jeito, ou pega a palavra e distorce. Então, é o que tá escrito, é o que tá escrito. Tipo, não necessariamente tudo. Obviamente, uma pessoa não vai ser como a mulher que não dá certo, que só faz besteira, que ela seria podridão dos ossos. Ela não vai apodrecer os ossos. Só se ela cozinhar muito mal mesmo. Mas não é literalmente isso, entendeu? Mas tem coisas que são aquilo que é. Porque a Bíblia, tipo assim, é sim, sim, não, não. Sabe? Como Jesus falou. Deixa eu ver se ficou aqui. Sim, sim, não, não. E quando as pessoas tentam ver coisas onde não tem, sabe? Coisas desnecessárias. Então acaba sendo não uma palavra, mas interpretações de outras pessoas. Enfim, vou voltar aqui. Sabe, ele simplesmente, quando você se humilha, quando você conhece a Deus, ele ouve as suas palavras, porque ele vai estar conversando com alguém que ele conhece. Por isso que não tem como Deus aceitar todo mundo. Pois ele chama todo mundo, só que nem é todo mundo que quer estar com ele. Você não ia querer estar com alguém que não quer estar com você. Então, quando você conhece, você se reconhece. Então, são passos importantes para você estar em conexão, em ligação, em intimidade com o Criador, entende? Então, sem delongas, eu vou pro devocional de hoje. A visão que apareceu para Daniel foi bem diferente. Pode ter sido até bem assustadora, mas era um anjo enviado por Deus para falar com ele, responder o seu clamor. E sabe por que foi o anjo pessoalmente ir lá falar com ele? Pois a partir do momento que ele passou a olhar para o que é a vontade de Deus para a vida dele, a investir momentos com o Criador e a se diminuir, se humilhar perante Deus, foram ouvidas as súplicas, dúvidas do seu coração, suas orações, pois Deus deve ter visto a sinceridade do coração de um verdadeiro servo. Um detalhe importante: Deus se atentou para Daniel por conta do seu desempenho em servir e mostrar interesse em andar perante os desejos do Senhor. Porém, por causa das palavras dele, é que o anjo foi enviado para consolá-lo naquele instante. Esse versículo mostra claramente a importância de orar, de falar com o nosso Senhor, de se reconhecer pequeno perante Deus, de se atentar ao que Deus gosta ou deixa de aprovar, pois teme a Deus acima de tudo, já que o ama e o tem por maior prazer em servi-lo, e está segundo os caminhos dele. Que sejamos um pouco de Daniel. E é isso. Que sejamos um pouquinho mais de Daniel na vida também, né? Até mais.